E aí, pessoal, tudo bem? Já faz tempo, né? Desde aquele 14 de março, já faz uns 6 meses que a gente se despediu, foi para casa achando que a gente ia ficar 1 ou 2 semanas, né? E voltaria tudo ao normal depois. E não voltou ainda, né? A gente está aqui na expectativa, na esperança de que volte, tá? É, Desde aquela época, muitas dúvidas surgiram, e ansiedades, né? Todos nós, não só vocês, os alunos como um todo, mas os professores também, muitas dúvidas surgindo de como que vai ser, como que a gente vai fechar o calendário. Bem, o IFE fez o que tinha que fazer. Naquele momento foi interromper as atividades e priorizar a saúde. Tá? Foi uma decisão que veio primeiro da gestão, mas depois ganhou, né, foi encorpado junto com todas as esferas de decisões do Instituto. E era o que tinha que ser feito mesmo. A gente tinha que dar uma parada e ver como que o negócio ia desenrolar. Vale lembrar, gente, que isso é inédito. Né? Na verdade, qualquer pessoa que tenha passado por algo parecido com o que a gente está passando agora já morreu. A gente pode dizer o quê? Que a última grande pandemia que chegou a essa escala, ela ocorreu no início do século XX. Tá? E, de certa forma, muita coisa mudou de lá para cá. Tá? É, mas as coisas continuaram rodando, né? O mundo continua rodando e de certa forma, né, a educação ela também não pode ficar parada para sempre. Tá? Então, depois de uma ampla discussão que pegou todos os segmentos do Instituto, né, o pessoal chegou, né, à conclusão que é a hora de regressar. São as melhores condições? Não são. Não, com certeza não é a melhor condição. Todos nós queríamos estar, né, de volta, no normal, na sala de aula. Por incrível que pareça, quando eu falei que vocês iriam sentir falta, muitos geralmente olham para mim com aquela cara de nunca, nunca, né? E não sei quanto vocês, né, mas para mim, pelo menos, a falta, né, é muito grande. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: vamos estar juntos em breve, mas até lá a gente vai organizar o ensino remoto. Se você chegou até aqui esse vídeo, provavelmente você já viu alguma coisa, já se inteirou um pouquinho sobre como que vai ser o processo, tá? E o intuito desse primeiro vídeo hoje é apresentar um pouquinho da estrutura da disciplina, de como que eu vou organizar a geografia dentro das nossas limitações, dentro do que a gente pode ofertar é, diante de todas as dificuldades que vocês e eu, né, temos. Né? Dificuldades de equipamento, dificuldades de acesso, dificuldades de internet. Tá? Não acreditem, não é só vocês que têm esses problemas. Estou gravando esse vídeo agora no meu computador, que é movido praticamente a lenha. Tá? E aí então, né, isso dificulta um pouco os efeitos, dificulta um pouquinho o que a gente gostaria de fazer, tá? Mas então, de certa forma, esse primeiro vídeo hoje é para apresentar como que vai, né, ocorrer o desenvolvimento da nossa disciplina, tá? Primeiramente, eu peço mil desculpas, né? Eu não sou uma pessoa versada à câmera, eu não sou uma pessoa versada a me apresentar dessa forma, então é um aprendizado para mim também. A fala, a postura, não é a mesma coisa que a sala de aula e, acima de tudo, não tem aquele feedback instantâneo de vocês, eu não posso olhar para vocês e perceber qual é a necessidade, o que vocês estão querendo, e vocês também não podem falar imediatamente, me interromper, o que sempre para mim, pelo menos, foi vital nas minhas aulas. Né? A minha aula é tão boa quanto os alunos que estão assistindo. Tá? Exatamente as perguntas que vocês fazem, exatamente as interrupções que vão dando a dinâmica da aula. Né? Então é muito novo para mim também, é muito difícil, de certa forma, conseguir organizar as ideias e saber como que eu vou chegar a vocês e trabalhar esses assuntos. Tá? Então vamos lá?
A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que por opção, de certa forma, da comunidade, o nosso calendário teve o número de dias letivos reduzido. Existe uma série de portarias, existe uma série de regulamentos que permitem esse tipo de flexibilidade, né? Flexibilização. Agora, a gente tem que manter a nossa carga horária, a gente tem que manter a quantidade de horas que a disciplina trabalha. E aí que é a questão, tá? A geografia, ela tem uma carga anual de 80 horas. Né? Isso, se a gente dividir nas 40 semanas que geralmente o nosso calendário possui, para o pessoal do primeiro ano e para o pessoal do terceiro ano, isso acaba se transformando em uma disciplina de 2 horas. Né? E é por isso que a gente tem as nossas 2 aulas semanais. Tá? O pessoal do primeiro ano, do segundo ano, ele tem uma carga pela metade, menor. Nossa disciplina tem 40 horas. Tá? Então isso acaba se resumindo em 1 hora de aulas semanais. Bem, se vocês chegaram aqui, é bem provável que vocês já tenham se inteirado de que este ano a gente resolveu dividir o calendário em 3 ciclos. Tá? E esses ciclos eles vão conter, de certa forma, toda a carga horária das disciplinas daquele ciclo. Tá? Então, por exemplo, se eu fiquei com o primeiro ciclo, que como é o caso do terceiro ano, eu tenho que pegar as minhas 80 horas e diluir por todo este primeiro ciclo. O ciclo que vai durar mais ou menos 7 semanas. Tá? Então, se a gente pega a carga horária total, tá? Da disciplina e divide por 7, a gente vai chegar mais ou menos a isso aqui, ó. 11 horas semanais, mais ou menos, de geografia, tá? Para o pessoal do primeiro ano, o pessoal do terceiro ano e o pessoal do terceiro ano ProEja. E 6 horas, mais ou menos, para o pessoal do segundo ano. Aí o cara vai virar e falar assim, pô, mas professor, quer dizer que a gente vai ter que ter 11 horas de aula, né? Não é possível, não é humanamente possível nem para mim produzir isso, até pela questão técnica que eu tenho aqui, e nem é possível vocês ficarem assistindo 11 horas de vídeo de geografia, né, para conseguir completar isso. Então, como que a gente vai fechar essa conta? Tá? Eu vou fechar essa conta com uma série de atividades extras, né, complementares. Então, por exemplo, a leitura de textos, documentários, tá? A produção de material, tudo isso vai ser contabilizado dentro dessa carga horária aqui. E aí, galera, de certa forma, o nosso maior amigo nesse processo todo vai ser aqui, ó, o carinha aqui, o livro didático, né? O livro didático que vai ser o nosso principal colega nesse processo todo. Eu aqui não fui muito amigo do livro didático, mas espero que vocês não façam isso, mas eu tive que cortar ele aqui em pedaços para poder digitalizar e disponibilizar para vocês lá no na nossa pasta. Tá? Digitalizei por partes, só vou deixar esse material lá enquanto a gente estiver desenvolvendo essa disciplina, até por questões de direito autoral e coisa e tal, tá? Mas se você foi para casa e deixou o livro lá no campus, pode ficar tranquilo, tá? Eu vou disponibilizar a cada semana os trechos digitalizados do livro que você vai usar, tá? E por que o livro vai ser o nosso grande amigo nessa história toda? Porque diferente do que eu faço normalmente, eu vou guiar todo o nosso cronograma de acordo, né, com os capítulos do livro. Tá? Uma exceção ali do primeiro ano que eu vou, né, fazer um rearranjo lá no capítulo de cartografia, mas tirando isso, né, todos os outros capítulos eles vão estar ordenados direitinho na sequência da semana. Então, a leitura do livro, a leitura prévia do livro naquela semana, além de ser parte da nossa carga horária, vai contribuir muito para que vocês consigam depois desenvolver, né, o restante da disciplina. De certa forma, a disciplina vai estar toda distribuída direitinho ali
na pasta, tá? Então a gente vai ter sempre uma breve introdução, né? E depois, dentro da medida do possível, eu vou gravar uma videoaula apresentando os conceitos gerais ali daquele conteúdo, e aí é breve mesmo, né? Eu não tenho como conseguir gravar vídeos muito longos, tá? Então eu vou jogar, e aí aquela questão é uma aula, é o melhor que eu vou tentar, é o melhor que eu posso fazer aqui, tá? Não tem a mesma dinâmica da aula, e a gente percebe como não tem quando a gente está gravando ali, né? E aí fica um negócio muito expositivo. Geralmente a gente fala o conceito ali geral, um ou dois exemplos, e segue em frente, né? A gente perde bastante, mas é o que a gente tem para hoje. Tá? Então a gente vai ter uma videoaula ali, tá? E aí depois eu vou disponibilizar mais material, artigos científicos, vou disponibilizar links, né, para outros textos, tá? E também documentários lá do YouTube, vai estar também disponibilizado o link, tá? E que vão completar a informação, ou seja, você vai ter a minha aula, você vai ter textos complementares e você vai ter também vídeos, documentários, que eu fiz uma seleção para a gente conseguir, né, fechar, contextualizar aquele assunto. Tá? Além disso, eu vou deixar também sempre no final de toda semana um exercício, né? Uma seleção de exercícios para que você possa fazer aquele testezinho, para você poder treinar o seu conhecimento. Eu recomendo bastante que você faça também os exercícios do livro, mas mesmo que você não faça, vai ter sempre lá 10, 12, 15 perguntinhas de vestibular para você poder treinar o seu conhecimento naquele assunto. Tá? Esse exercício não vai fazer parte da avaliação, esse exercício não faz parte da avaliação. Tá? A avaliação, e aí é uma questão muito sensível, né? A gente tem que entender, a gente tem que entender que a gente está num momento ímpar, né? E não é hora, para mim, pelo menos, de fazer o que eu sempre gostei de fazer, que é avaliar através de prova e coisa e tal. Não dá. Mais que a gente queira, e o Moodle, por exemplo, ele tem uma série de recursos e coisa e tal, mas a gente sabe, não adianta. A prova do modelo normal, tradicional, ele perde um pouco o sentido nessa forma de ensino, né, remoto. Então, eu pensei muito, refleti, e a gente vai desenvolver, né, a avaliação a partir de trabalhos que vocês vão executar. Tá? A primeira parte, a primeira avaliação, ela vai ser também considerada como uma lista de presença. Né? Como assim uma lista de presença? Você vai, toda vez que fazer essa atividade, eu vou contar presença para você. Né? Naquela carga de aula, naquela carga horária de aula, que vai ser depois lançado no que acadêmico. Então, ela consiste em quê? Eu vou colocar um fórum de discussão, tá? Vai ter sempre um fórum de discussão nas semanas do Moodle, né? Divididinho, bonitinho, tá? E ali você vai acessar com o seu nome, né? Com o seu link e coisa e tal, e você vai fazer o fórum ali, vai fazer o texto que vai ser sugerido, ou seja, toda semana eu vou sugerir que você elabore um texto sobre aquele conteúdo. Tá? E aí você vai escrever um texto pequeno, né, mais ou menos 200 palavras, né, o máximo, na verdade, né, 200 palavras para você desenvolver. E aí você vai olhar lá, vai estar escrito bonitinho o que você tem que fazer. Qualquer dúvida, tem lá no início do Moodle, tem um quadrinho de avisos em que você vai poder colocar lá a sua dúvida, que eu vou estar sempre acessando ali para poder saber o que tem que acontecer. Então, se são 7 semanas, vão ser 7 vezes em que você vai desenvolver esse pequeno texto, que vai contar também como presença. Tá? Então eu vou contabilizar a presença de vocês e a nota de acordo com os textos que você vai deixar ali nos fóruns que vão ser propostos. Agora, além dessa atividade, e essa atividade ela é individual, ela entra lá naquele escopo de atividade individual, a gente também tem uma atividade em grupo. A atividade em grupo vai ser passada na terceira semana.
Pode ficar tranquilo que quando chegar lá você vai ver qual é a atividade, mas já posso adiantar que é algum tipo de produção, né? Provavelmente uma produção ou textual, ou uma produção de vídeo, né? Em que vocês vão ter que tentar coordenar nesse novo mundo, né? Nesse mundo virtual. Não se reúnam fisicamente, olha que é bem de... O mundo está de cabeça para baixo, porque em outro contexto eu ia dizer, não, se junta pessoal, não sei o que, conversa, o contato humano é a melhor coisa para desenvolver trabalho em grupo, mas a realidade é de que esses tempos agora têm feito a gente quebrar paradigmas, né, mudar de visão. Então, vocês vão, dentro da capacidade de vocês, das limitações de vocês, desenvolver algum tipo de produto, algum tipo de material ou escrito, mas na minha cabeça, muito provavelmente vai ser algum material em vídeo, né? Em que vocês vão depois colocar lá e a gente vai abrir um Google, né? Como que é o nome? É Google Drive, né? O Google Drive, e aí vocês vão colocar lá para poder avaliar esse trabalho. Então vejam vocês que dentro da nossa realidade a avaliação são avaliações simples. Vão dar um trabalhinho, mas nada fora da realidade, tá? Eu particularmente acredito que se você fizer direitinho as atividades que você tem que fazer, se você estudar, se você ler o livro, assistir a aula, olhar os documentários e coisa e tal, você vai estar apto, né, a fazer qualquer tipo de avaliação de geografia. Eu acredito que você vai estar, né, com os pré-requisitos mínimos necessários para ser aprovado, seja no final do terceiro ano, seja, né, para passar para um próximo nível, né? E aí é uma coisa muito importante. Você, aluno, vai ser o promotor do processo. Você é o protagonista, né? Promotor, né? Você é o protagonista. Não tem como ninguém pegar na mãozinha e vamos lá e conduzir você. Vai ser basicamente a sua vontade, né? Vai ser a sua forma de organização. Esse ensino remoto, e aí é importante a gente entender o seguinte: o ensino remoto ele não é EAD, ele não é um ensino à distância tradicional. O ensino à distância tradicional, o aluno ele se compromete àquilo, ele tem ciência daquilo, ele é orientado para aquilo, né? É um processo, uma modalidade de ensino já consolidada, né, no Brasil, mas não é o que a gente está vivendo agora. O que a gente está vivendo agora é um ensino remoto emergencial, né? A maioria dos alunos eles não são, até não tem perfil. Mas é como a gente falou lá no início desse vídeo. São tempos que exigem, né, quebras de paradigma. Então o que acontece? Um aluno EAD, assim como você agora, ele tem que, acima de tudo, ser muito organizado. Ele tem que organizar o seu tempo, ele tem que organizar, de certa forma, né, como que ele vai agir. Ele tem que organizar o tempo que ele não vai fazer, ou seja, que ele vai relaxar. Isso é até um processo de aprendizado para o profissional né, dos novos tempos, que cada vez mais a gente vai desenvolver atividades virtuais, cada vez mais, né, você não tem mais aquela separação entre casa, trabalho. Então, acima de tudo, é o quanto você vai se organizar para poder, né, desenvolver suas atividades remotas e também curtir a vida, jogar videogame, assistir televisão, que é o que você precisa fazer também, que é o que importa por aí também, né? Então, organize seu tempo, organize seu horário. Você vai ter em média 5 ou 6 disciplinas. Isso foi pensado para facilitar a sua vida também. Imagina só você tendo em um ciclo 15 disciplinas, cada professor desenvolvendo atividade, entregando atividade. Vai aí, meu filho, você resolve. Não, ia ser, né, um caos. Então, o intuito de dividir em ciclos é basicamente isso: compactar as disciplinas naquele ciclo. Então, você vai ter, né, por ciclo 6, 5 disciplinas. Você pode dividir inclusive por dia, tá? Eu recomendo que você use a quinta-feira, por exemplo, a quinta-feira em que você vai ter a atividade síncrona comigo, né? As nossas atividades síncronas, a princípio, né, de 2 às 2h45. Se
houver alguma mudança, vai ser colocado lá no Moodle. Agora, de qualquer forma, a atividade síncrona, e tem muito aluno, é interessante isso, né? Porque tem muito aluno que pensa assim, ah, professor, mas eu pensei que a atividade, o ensino remoto seria assistir aula, né, pela internet, e aí a gente ia reproduzir o que a gente reproduz na escola no computador. Não funciona. Não funciona, e aí é interessante porque todos vocês já têm colegas que estudam em colégio particular, estudam no estado, e vocês devem já ter observado, já devem ter conversado com eles, o quanto é problemático o ensino remoto em qualquer escolha, de qualquer escolha que você, né, fizer. Então, por exemplo, no colégio particular, onde geralmente o público é mais homogêneo, existe uma facilidade maior de você fazer isso. A atividade síncrona vai ser a aula, o professor liga lá e o aluno tem que assistir. Tá? A minha filha aqui, por exemplo, ela faz isso. Ela tem lá, assiste a aula 7 horas da manhã até meio-dia. Mas primeiro que é difícil eu conseguir convencer ela a vir aqui para o escritório. Né? Então é comum, quando eu acordo, ela está lá deitada na cama assistindo a aula. Né? Então já é complicado. Ela é nova, né? Mas já é complicado. Mas no nosso caso é pior, porque a gente ainda tem um público muito variado até na questão de renda. Então, se eu coloco só atividade síncrona, o que acontece? Eu vou estar oportunizando a educação para algumas pessoas e vou estar excluindo outras. Tá? Então, a atividade síncrona, devido a toda essa dificuldade, muita discussão, isso foi muita discussão, né? Desde lá dos fóruns de discussão para se produzir as diretrizes, até agora, dentro do nosso campus, né, a gente teve várias reuniões para poder estabelecer esse modelo dessa forma. Tá? Ficou claro que a atividade síncrona ela tem que ser acessória, ela não pode ser prioridade no processo. E aí vai ser isso que eu vou fazer. Né? A minha atividade síncrona, e qual é a diferença de atividade síncrona para isso aqui agora, para essa aula, para esse vídeo que eu estou gravando? É exatamente essa interação. Tá? Então é isso que eu vou priorizar na atividade síncrona. É lógico que nem todos os alunos, né? E eu vou te dizer de cadeira, né? Todas as reuniões é complicado você falar, é uma questão que você precisa ter hábito, costume. Com o tempo eu me acostumei, agora nas reuniões eu falo mais, mas a gente vai ter que trabalhar isso junto. Então eu vou utilizar sempre as atividades síncronas para estabelecer essa interação. Então vocês vão trazer dúvidas, né? Vão fazer considerações. Quando eu puder, eu vou trazer algum convidado, algum outro professor para a gente poder, né, estabelecer, como eu falei, essa atividade interativa. Não tem porquê simplesmente eu ligar a câmera lá na quinta-feira e dar uma aula, né, de 45 minutos. Não tem porquê, isso até porque vocês já vão ter o vídeo para isso. Aliás, é outra coisa que eu recomendo, não tenho o menor ciúme se você buscar videoaulas sobre determinados assuntos e você encontrar videoaulas, né, na internet de determinados assuntos. Pode assistir, assista, tá valendo, né? Eu mesmo, de vez em quando, eu dou uma olhada, eu vejo, nossa, essa videoaula aqui ficou excelente, esse cara aqui conseguiu resumir direitinho, né? Até porque, geralmente, você tem ali pessoas que já estão aptas àquele tipo de modelo de ensino, tá? Então, fique à vontade para você buscar na internet, dentro da sua possibilidade, as videoaulas dos assuntos que a gente vai trabalhar aqui. A atividade síncrona é basicamente isso, tá? Ou seja, aquele bate-papo. Eu vou marcar também a presença nas atividades síncronas, né? A gente tem lá como conseguir marcar a presença na lista, né? Toda vez que o pessoal vem, tá? Mas é aquele negócio, né? Devido à dificuldade, eu estou inclinado a não contar aquilo ali, pelo menos não contar na totalidade das atividades síncronas para a presença. Mas é muito importante que você acesse, que você, né, assista, porque muitas das dúvidas que vão surgir ali provavelmente vai ser também o que você está, né, pensando. E sem falar de que vai ser aquele momento que a gente vai poder, né, conversar, né, fazer
acredite, eu nunca imaginei que eu ia ficar mesmo com saudade dos monstrinhos. Não, eu já até imaginei, eu sempre pensei nisso, né? Que se um dia eu tivesse que parar de trabalhar ou de dar aula, a falta do convívio seria uma coisa que eu iria sentir bastante, né? Mas eu não sei quanto a vocês, se vocês também, né, têm sentido essa falta do convívio, do ambiente escolar, tá? Bem, galera, então é isso. Nos próximos vídeos a gente já vai começar e eu vou usar geralmente o Datashow para poder, o Datashow, né? O PowerPoint para poder apresentar lá os tópicos. Provavelmente vai ser algo um pouco mais mecânico, como eu falei para vocês. Eu ainda estou aprendendo aqui a lidar com esse ambiente aqui também, assim como vocês vão aprender durante o processo, né? É muito bom estar aqui de novo, mesmo que de forma virtual, e eu tenho certeza que em breve tudo vai voltar ao normal, tá? E vamos seguir em frente. Obrigado, galera. Até a próxima.